Todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre sabe o que significa corrupção. Ela pode ser praticada no trabalho, nas instituições, administração pública ou privada e até mesmo em casa. E quando o assunto chega às rodas de conversa, logo é associada a desvios de recurso público. E é dentro das prefeituras municipais brasileiras que este crime ocorre com mais frequência. 45% dos valores repassados pela União aos municípios são desviados. E os prefeitos são os que mais respondem a processos. Foram 1.150 ações só no ano passado. No mês de mobilização para o combate à corrupção, o repórter Justiça abre espaço para discutir o assunto. Afinal, você sabe qual é o impacto da corrupção para o país? Impossível esquecer como ficou a esplanada dos ministérios. 1992. Estudantes brasileiros indignados com a impunidade no país. Cidadãos que se mobilizaram para pedir pela primeira vez no Brasil o impeachment de um presidente da República. O movimento dos Caras Pintadas foi motivado pela série de denúncias de corrupção contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Esse movimento pela ética na política, gestado, concebido lá na CNBB, na sua origem, que cresceu, foi para as ruas com a ajuda dos Caras Pintadas, com a ajuda das entidades sindicais, das entidades profissionais, da ABI, Dr. Barbosa Lima Sobrinho, da OAB, e que levou o país a dizer nesse momento que nós não somos um país comprometido com a corrupção. Nós somos um país sério e queremos que os nossos governantes sejam sérios. Fora um presidente que não tem ética na política, a quem falta a ética. E esse movimento se alastrou e resultou no único até hoje processo de impeachment que se concluiu no mundo sem haver nenhum golpe constitucional, sem haver nenhuma ofensa aos cânones da ampla defesa e do contraditório. Mas afinal, o que é corrupção? A palavra vem do latim, corruptus, significa quebrado em pedaços. Mas na prática, você sabe explicar como ela ocorre? Ah, sim, isso eu sei. Corrupção é o que os deputados, esses estão falando aí, né, que está acontecendo. Isso que eu entendo que é corrupção, tirando um pouco das coisas que seria nós. Corrupção, no meu entender, é desonestidade, né? Desonestidade dos nossos políticos, né, e pessoas influentes que têm o poder na mão. Corrupção é uma maneira de os políticos agirem de forma incorreta com o público, com as pessoas que elegem eles. Corrupção tem sim a ver com a falta de honestidade. A forma mais conhecida e divulgada é a prática dentro de instituições públicas, mas não significa que ela aconteça apenas na esfera política. Pode ocorrer nas relações do dia a dia, quando uma pessoa tenta tirar proveito de uma situação ou mesmo subornar alguém. Você conseguir por meios mais ou menos escusos, né, você conseguir por meios muitas vezes particularistas, ganhos pessoais em questões que não são pessoais, questões que são gerais, sociais, públicas, e você conseguir, né, por mecanismos que não são estatutários, legais, formais, você ter ganhos, você ter favorecimentos. Mas então, por que geralmente a sociedade relaciona os termos corrupção e política? Tem um motivo. Os constantes fatos que vêm à tona envolvem pessoas que foram eleitas para representar o povo ou fazer cumprir a lei. Quem não se lembra de Nicolau dos Santos Neto? O juiz foi condenado a cumprir quase 27 anos de prisão por desviar mais de 160 milhões de reais destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Na mesma investigação, o ex-senador Luiz Estevão também foi acusado de participar do esquema. A gente está falando de algo que tem mais de 500 anos de existência. No Brasil, desde que ele foi descoberto, as primeiras terras, os primeiros grandes latifúndios do Brasil não foram as capitanias hereditárias, os primeiros grandes latifúndios brasileiros não foram comprados, não foram licitados, não foram mais competentes que ocupou, foram os amigos do rei. Foram os amigos do rei. Os amigos do rei ocuparam os grandes latifúndios do Brasil. E os amigos do rei têm benesses. É o grande problema da coisa pública esse. Você acha a coisa pública ser contaminada pela relação privada.
No Brasil, corrupção é crime. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. Na legislação brasileira, constam 2 tipos de corrupção, a ativa e a passiva. É ativa quando alguém oferece ou promete vantagem indevida a um agente público para que faça ou deixe de fazer ou retarde alguma tarefa devida. A passiva acontece se uma pessoa pede propina, uma espécie de gorjeta, gratificação para cumprir seus deveres, retardar seu cumprimento ou simplesmente para não praticá-lo. O que nós precisamos é fazer com que essa lei se torne eficaz. E a eficácia da lei passa diretamente por um aspecto que é muito claro, muito simples, é a justiça funcionar. É claro que deve-se respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o direito ao recurso, mas o judiciário tem que dar prioridade a essa situação. O que nós pregamos, que esse processo tenha prioridade no julgamento, como tem o processo dos idosos, de criança e adolescente, etc. Mas afinal, o que motiva a prática da corrupção? Onde estará a origem do problema? O que é preciso fazer para acabar com ela? Tá difícil de responder isso aí, porque todas as pessoas que entram ou saem vai fazer a mesma coisa, eu acho que é isso. Fazer uma varredura geral no nosso Congresso. Pode até ser, Giovanni, mas é preciso ir muito além. Ela não é só econômica, ela não é só política, não é social, ela não tem apenas essa dimensão. O problema dela, especialmente no Brasil, é que ela é cultural. E o fato dela ser cultural dá a ela uma dimensão muito mais profunda. O instrumento que nós temos é lutar contra ela. Lutar contra ela todo dia, em todas as instâncias, na família, na escola, na universidade, na mídia, nas organizações profissionais, nos serviços públicos. Nós lutarmos contra a corrupção dia e noite. Então, para reduzir ou eliminar a corrupção, é necessário ampliar a conscientização sobre os efeitos desse crime. As pessoas precisam entender o que é, como se pratica e as consequências da corrupção. Pensando nisso, o Ministério Público investe em campanhas educativas. O slogan, o que você tem a ver com a corrupção, foi criado em 2004 para resgatar valores que estavam esquecidos pela sociedade. Ética, transparência, moral, por exemplo. A gente sempre pensa que os corruptos são os outros, aquele que está errado é aquele que está longe de mim e há pouco que eu possa fazer para combater ou enfrentar esse tipo de coisa. E não é isso, né? Quando a pergunta é feita o que você tem a ver com a corrupção, a resposta é tudo, porque ela começa em você. A partir de uma postura individual. Então é o motorista que observa as regras de trânsito, é aquele sujeito que não joga o papel no chão, é o sujeito que não fura a fila, é o que respeita o próximo, enfim. De um modo geral, quando exterioriza a sua conduta, evidencia um respeito ao próprio. Aquilo que é de todos, é efetivamente de todos, não significa que não seja de ninguém. Se a conscientização é o primeiro passo, mobilizar grupos pode ser a continuidade desse trabalho. Uma maneira de provocar a participação e fortalecer os mecanismos de prevenção ao crime. Inclusive o site da campanha, o que você tem a ver com a corrupção.com.br, ela até permite esse canal de denúncias. E como nós estamos falando de agentes do Ministério Público, nós procuramos centralizar na figura desses coordenadores que, por sua vez, optam por buscar o meio mais efetivo em cada Ministério Público para se levar adiante essas denúncias. No caso do Distrito Federal, são várias as denúncias que já chegaram ao nosso conhecimento, todas elas receberam devido encaminhamento e, posteriormente, as pessoas que formularam essas denúncias, quando é do desejo delas também, evidente, claro, recebem a comunicação em andamento. Então, é importante porque a campanha tem um trabalho par e passo, inclusive com a instalação das ouvidorias do Ministério Público. Nós temos que acabar com aquela ideia de que quem respeita a lei é trouxa e quem leva vantagem é um esperto, é um inteligente. Esse símbolo que muitas vezes está presente, ele tem que ser, de fato, eliminado. Nós temos que valorizar a honestidade. A seguir, as ações de investigação e de combate à corrupção promovidas por instituições reguladoras e de fiscalização, tanto públicas quanto privadas. Como elas funcionam e quais os resultados obtidos nos últimos 2 anos. É depois do intervalo. Até já! Os estados do Norte e Nordeste são os que mais registram casos de corrupção em todo o país. O baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, nesses locais, é uma das razões que levam à prática da ilegalidade. De acordo com a Advocacia Geral da União, quanto mais pobre o estado, maior é o índice deste crime.
No Brasil, atualmente, mais de 2.300 processos relativos à prática em tramitação, resultados de ações investigativas promovidas por instituições reguladoras e de fiscalização em todo o país. Lavagem de dinheiro, na verdade, é a forma que todos esses agentes criminosos têm para tornar aquele dinheiro que vem de uma origem ilegal como algo legal, como algo usável, publicamente usável. Né? Justifica, na verdade, a lavagem de dinheiro é a forma de justificar aquele dinheiro que você não tem, que você adquiriu de forma criminosa. Maio de 2006, estoura no país o chamado escândalo dos sanguessugas, esquema de corrupção promovido por uma quadrilha que desviava recursos públicos destinados à compra de ambulâncias. Pelo menos 11 estados brasileiros participaram, mais de 100 cidades envolvidas, 64 parlamentares, um senador e 63 deputados tiveram os nomes citados na investigação. Nós tivemos mais de 1.000 irregularidades detectadas e tivemos que fazer frente a essas irregularidades propondo as ações correspondentes a esses casos. Num segundo momento, foi fazer frente a um passivo de tomadas de contas especiais que havia na Controladoria Geral da União e fazer frente a esse novo passivo que também envolvia já não um foco exclusivo de irregularidades, mas uma gama já de novas irregularidades e diversificadas de diversas naturezas. Bloqueio de patrimônio, de restrições dadas a patrimônios de pessoas que são condenadas já, né, por práticas de improbidade ou práticas de desvio ou práticas criminosas. Na Advocacia Geral da União, integrantes do Grupo Permanente de Atuação Proativa não se cansam mesmo com tanto trabalho. 110 advogados da AGU estão espalhados por todo o país. Analisam documentos, o caminho percorrido pelos recursos destinados a obras ou bens públicos. Recolhem provas e, quando são consideradas suficientes, ações são ajuizadas. Nesse ano foram cerca de 2.300 ações referentes a pouco mais de 2 bilhões de reais. 828 ações foram executadas pelo Tribunal de Contas da União. Foram 457 de improbidade administrativa. Em 170 delas, a União era autora do processo. Em outras 287, a União era assistente nas ações. Há uma maior concentração de condenações nos estados do norte do país ou em estados com menor ou em regiões com menor IDH. E há um menor número de condenações impostas pelo TCU em estados com maior IDH. E tem sido exemplos, ano a ano, disso, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, foram apenas 8 ações ajuizadas com base em condenações do Tribunal de Contas da União. No Rio Grande do Sul, 11 processos. No topo da lista aparece o estado do Maranhão, 154 ações. Seguido de São Paulo, com 138, e Minas Gerais, com 92 processos. E é no governo das cidades brasileiras que se concentra a maior parte das práticas de corrupção. 345 prefeitos foram considerados culpados em ações ajuizadas com base nas condenações impostas pelo TCU. Nós temos verificado que a maior parte dos nossos réus, cerca de 45% dos nossos réus, são prefeitos e ex-prefeitos. E se nós formos abrir esse leque para irregularidades ocorridas a nível municipal, através de servidores, secretários municipais, empresas que participaram de licitação, a maioria das irregularidades ocorre no repasse de recursos públicos da União para que os municípios apliquem em áreas de saneamento básico, em áreas de reforma de escola, de construção de creches, em áreas importantes para a população local da municipalidade. Na lista aparecem ainda 11 ações contra empresas acusadas de corrupção, 107 servidores ou ex-servidores públicos. Para a redução dos números é preciso um esforço conjunto. Nos corredores da Controladoria Geral da União, por exemplo, impunidade é algo que não existe. Aqui na CGU nós nos preocupamos essencialmente com a questão da impunidade. No que respeita ao que nos compete, que é processar aqueles servidores que praticam atos de corrupção, nós temos sido incansáveis. Já demitimos mais de 3.500 servidores nos últimos anos. Mas só ações não bastam. A legislação brasileira precisa ser revista para facilitar o julgamento e a punição. O combate à corrupção e a outros crimes graves só vai ter uma efetividade maior quando a demora de um processo
o trânsito em julgado de uma ação penal demorar menos. Porque hoje, entre o início de uma ação penal e o trânsito em julgado de uma ação penal, a gente tem em média 10 a 15 anos. E nesses 10 a 15 anos, na verdade, a pessoa que está sendo acusada de corrupção, por exemplo, raramente fica presa, porque as situações em que há previsão de prisão, elas são muito restritas. Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça têm atuações distintas, mas com resultados comuns. A ação de um pode auxiliar o trabalho do outro. Um exemplo disso é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A ENCLA não faz investigação, mas apresenta propostas que levam ao desenvolvimento de políticas de redução da prática. São mais de 9 mil casos de cooperação que ocorrem todos os anos envolvendo pedidos tanto da esfera criminal quanto da esfera não criminal. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, também tem uma participação importante e histórica no país. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz cuida de tudo o que não é relacionado à religião. O objetivo é mobilizar a sociedade para o cumprimento da legislação. E são muitos os resultados. Toda essa atuação é importantíssima para que os institutos, os instrumentos que nós temos no nosso país e que foram trazidos pela Constituição de 88, que é o Ministério Público atuante, uma Polícia Federal Republicana, uma Controladoria Geral da União com eficiência, os tribunais de contas dos estados e os órgãos de fiscalização estadual também atuando de maneira independente e autônoma. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também tem uma contribuição expressiva. Ela funciona na internet. O site www.observatorio.oab.org.br tem um espaço para que a pessoa relate a denúncia de corrupção. É possível acompanhar o andamento dos casos que foram parar na Justiça. Ela denuncia para a OAB e a OAB então faz uma triagem e a partir daí encaminha conselheiros, advogados para conversar com o magistrado a fim de que ele possa analisar esse processo e dar a decisão o mais rápido possível. Temos uma situação recente no interior de Pernambuco em que o processo estava parado há mais de 10 anos e depois de uma investida dessas, apenas levando esse clamor da sociedade, o processo em 2 meses já estava resolvido. Ações como essa surgem, na verdade, da cobrança feita pela própria população para mudar o cenário. Não importa a cor, a idade, a formação. É como no futebol, que cada um se sente um pouco técnico do time e pronto para solucionar o problema. Nesse caso, o cidadão não teme expor a saída que ele considera como a melhor para acabar com a corrupção no país. Tirar os governos. Tirar eles. É necessário que essa voz das ruas comece a ser percebida pelos políticos, pelos homens públicos de modo geral, pelo judiciário e pelo executivo. No próximo bloco, os valores recuperados com ações de combate à corrupção. Nos últimos 12 meses, mais de 300 milhões de reais voltaram aos cofres públicos brasileiros. Os detalhes depois do intervalo. $500 milhões estão bloqueados a pedido da Justiça brasileira em contas de bancos estrangeiros. São recursos obtidos de forma ilícita, por meio de corrupção. Outros 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos, representam 14% do total desviado. Parece pouco, mas há 4 anos a recuperação dos valores não chegava nem a 1%. Por isso a importância de investir em ações de combate à prática. Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça e Advocacia Geral da União são apenas alguns dos exemplos de instituições que trabalham com sucesso para eliminar a corrupção. Nós conseguimos fazer penhoras e bloqueios de bens de 330 milhões de reais e uma recuperação de pouco mais de 300 milhões de reais. No ano passado, nós conseguimos a repatriação de 2 obras do Banco Santos. Nós conseguimos um quadro avaliado em $3,5 milhões, outro em $500 mil. Foi a primeira repatriação da história de obras de arte envolvendo um caso criminal. Os relatos são muitos. Recursos, objetos de arte, bens retirados do Brasil de forma ilegal a partir da prática da corrupção. Tudo recuperado depois de investigações e da ação conjunta de órgãos públicos. Nós temos o fortalecimento dos instrumentos de combate à corrupção. Porque as principais denúncias é parte do próprio Estado.
parte da Polícia Federal, parte da Controladoria Geral, do próprio Ministério Público, da Advocacia Geral, dos ministérios, dos órgãos da administração que descobrem e identificam essas partes, que as denunciam e promovem a sua punição. Esses resultados se comprovam pela quantidade de ações promovidas, mas também pelo resultado efetivo na recuperação de ativos em favor do Estado. O que já levou a ter várias menções e registros de reconhecimento por vários órgãos, inclusive internacionais. Nós partimos de 1% nos 3 anos anteriores, chegamos próximos a 10% no ano passado e estamos alcançando aproximadamente 14% em 2011. Se nós olharmos num dado abrangente, ainda é pouco, mas se nós olharmos que partimos de, em pouco tempo, 1% para a casa dos 2 dígitos e temos a meta de alcançar 2016 com 25% de recuperação, é sinal de que a mentalidade ou a percepção dos agentes ímprobos de que havia impunidade em relação ao resgatamento, ao resgate desses valores, isso já deixa de existir. A falta de punição para quem pratica um ato de corrupção ainda é um obstáculo. Dos 512 mil presos que se encontram no sistema carcerário brasileiro, apenas 76 mil foram condenados por corrupção passiva, ou seja, aquela que acontece se uma pessoa pede propina para não cumprir regras. As pessoas que cometem a corrupção, em geral, têm bons advogados. E os bons advogados conhecem os meandros do nosso sistema e acabam demorando, protelando mais a decisão final. O crime organizado, ele se organiza pelo fluxo de dinheiro. Então, ele se sustenta por uma rede de corrupção, por uma rede de atividades criminosas que são conectadas pelo dinheiro. Quando você seca o dinheiro, você retira esse recurso, você seca a própria atividade, você torna ela inviável. Boa parte dos valores desviados de forma irregular não fica no país. A maioria é enviada para contas bancárias no exterior, por uma razão bem simples. Geralmente os bens estão em outros países com sigilo fiscal e bancário mais forte, como por exemplo na Suíça, nas Ilhas Virgens Britânicas, em Cayman. O Brasil precisa, para recuperar esses ativos que estão no exterior, precisa de 2 coisas. Primeiro, identificar em que país e qual é a conta. E segundo, pedir o bloqueio e o repatriamento desses bens. Hoje o recurso está bloqueado. Tem um ponto positivo que a organização criminosa não tem acesso ao dinheiro para utilizar nas suas atividades. Por outro lado, a repatriação desse recurso vai depender do trânsito em julgado. Então, a nossa parte, o Ministério da Justiça tem bloqueado mais de 500 milhões de dólares. Agora, nós dependemos efetivamente de um processo mais ágil para que tenha uma decisão final do processo para que esse dinheiro possa retornar ao nosso país. Um processo dessa natureza dura em média 7 anos. Se nós demorarmos a descobrir o caso de corrupção e depois ainda demorarmos a apurar, nós teremos menos chance de êxito de recuperação. Agora, se a população detecta com rapidez, comunica às instituições, as instituições agem também com rapidez, e nós temos também a perspectiva na esfera do judiciário, processos judiciais mais rápidos, nós temos chance de reduzir um espectro aí de apuração até condenação, de descoberta da irregularidade até a condenação, que hoje leva mais de 10 anos para níveis aceitáveis e mais efetivos para a própria sociedade. Mas é preciso também ter mais estrutura. Temos metas de capacitação, capacitar melhor nossos advogados da União, e temos metas, e essa é essencial, de melhor gestão da informação. Aquilo que nós levamos hoje, 1 mês, para identificar bens, localidade de pessoas, e como alcançar esses bens, nós precisamos fazer isso em horas, no máximo em dias. O apoio incondicional da sociedade é essencial para que todo esse esforço dê certo. É ela que pode ajudar na fiscalização da administração pública. Por exemplo, saber se o prefeito da cidade realmente investiu os recursos repassados na obra para a qual o dinheiro foi destinado. A população dessas localidades procurem acompanhar melhor os gestores dessas regiões,
porque a administração pública ela não consegue estar a todo tempo em todos os lugares. Então, tendo um bom acompanhamento da gestão pública por parte dos cidadãos, por parte da imprensa, por parte da sociedade civil, facilita o trabalho de detecção das irregularidades encontradas. Ao lado de outras atividades, como a educação pedagógica nas pastorais, nas escolas, nas universidades, como a exigência de uma mídia que seja não somente movida por interesses comerciais e de audiência a qualquer custo, mas uma mídia que tenha compromissos sociais, como a Constituição estabelece, e que possa ajudar a formar uma opinião pública correta. Não acredito que nós vamos avançar sem a participação da sociedade. Aliás, a sociedade já vem participando de forma muito efetiva. Muitos avanços que foram conseguidos graças à interação dos próprios órgãos de governo, mas também da sociedade. Basta dar o exemplo da lei da ficha limpa, que é um importante marco e que surgiu a partir da iniciativa popular. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Entre em contato com a nossa equipe com sugestões de programas. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Até o próximo programa.